Olá galera, sou Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. E se você tá chegando novo, nova, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. E já fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo, conversar, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. Você pode morar onde for, Austrália, Estados Unidos, na Noruega. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar, infelizmente. O caso de hoje é um caso que aconteceu numa cidadezinha chamada Neuvy-de-Poitou, que fica mais ou menos 4 horas da capital Paris, vindo aqui para o sul da França, e é o caso do Bruno Ursemann. Já aproveito e vou informando vocês aqui que eu não encontrei foto na internet da vítima, da pessoa que cometeu o crime, então esse vídeo não vai ter tantas fotos assim. E se tiver alguma foto, ela vai estar borrada, porque o rosto das pessoas, eles não foram divulgados na mídia. Eu não sei por quê. Então, a nossa história ela vai começar no dia 10 de julho de 2010. E nesse 10 de julho era um dia muito importante para um adolescente chamado Olivier, de 17 anos. Esse não é o nome verdadeiro dele. Também não foi divulgado na mídia, pois ele era menor de idade na época dos fatos. Então, esse adolescente de 17 anos, Olivier, ele estava muito feliz porque ele iria reencontrar o pai dele depois de 12 anos, minha gente. A última vez que ele tinha visto o pai dele, ele tinha 5 aninhos de idade. Então, ele conseguiu fazer esse encontro com o pai dele, estava super feliz, ia conversar com o pai, ia ser uma tarde gostosa desse dia 10 de julho aí. O pai dele era o Bruno Ursemann, de 41 anos, e ele realmente foi um pai muito ausente para esse filho. Vou falar um pouco do Olivier, esse adolescente, para vocês. Ele era muito bonito, tinha amigos, amigas, gostava de conversar, passear, ele tocava violão, curtia moto, era um cara assim que estava encaminhado na vida, sabe? Ele era grato por tudo que ele tinha. Ele teve uma infância bem difícil, depois volto aqui para detalhar um pouco mais essa infância difícil, mas depois da separação dos pais em 1996, ele começou a ter muita dificuldade. A mãe, ela teve 5 filhos, então era muito difícil para ela cuidar dessa criançada toda sem o pai. Então o que aconteceu? O serviço social chegou junto, né? Mais uma história aqui em que o serviço social tentou ajudar uma família. Depois a gente vai analisar se deu certo ou não. Então o serviço social chegou para essa mãe, que estava desesperada com essas 5 crianças, e tirou essas crianças dessa mãe. Deixou só uns 2 com ela e depois os outros 3 maiores, eles foram para outras famílias, né? Que aqui existem famílias que ajudam essas crianças que estão com algum tipo de problema familiar. Então, rapidinho, o Olivier, com 7, 8 aninhos, ele começou a ir para essas outras famílias. Só que no começo era muito difícil para ele não se adaptava, ele fugia, ele era rebelde. Depois ele foi aceitando a realidade da vida dele e foi agradecendo essas famílias que ficavam com ele. Ele sempre aprendia alguma coisa, tinha uma roupinha lavada, tinha comida na mesa. Então ele começou a ver a vida de um outro jeito. Poxa, minha mãe não tá conseguindo cuidar de mim, mas tem alguém que está me ajudando. Então ele ajudava a família, ele era muito educado, ele não era agressivo, ele realmente era uma criança assim boa. As famílias gostavam de ficar com ele e ele aprendia muito e ele se doava, ele gostava de ajudar, às vezes ali para fazer uma comida, para limpar a casa, sabe? Ele era um adolescente calmo e tranquilo. Às 14 horas do dia 12 de julho, o Olivier, ele vai até um restaurante com uma assistente social. Era o local onde ele iria encontrar o pai dele depois de 12 anos. Então ele foi até esse restaurante, o pai chegou, aquele momento de abraço, conversando. A assistente social, gente, ela viu, poxa, os dois estão se entendendo, tá rolando aí a conversa, tá tudo certo, tá tudo bem. O que essa moça decidiu fazer? Eu vou deixar vocês dois aqui sozinho, o Olivier de 17 anos com o pai biológico dele, e eu vou dar um rolê. O Olivier, minha gente, ele tinha pedido isso antes para assistente social. Eu queria ficar sozinho com meu pai, eu queria conversar com ele. E ela viu que a conversa estava fluindo, que estava tudo ali na paz, tranquilidade, num local público. Ela falou, beleza, eu vou dar uma volta aí na cidade. São 14 horas. Quando for 15h30 eu volto. Daí eu pego o Olivier e a gente vai voltar para casa da família que está acolhendo ele nesse momento. E foi o que ela fez. Ela deixou os dois ali no restaurante, batendo papo, na maior harmonia e paz. Ela foi dar um rolê dela. Quando a assistente social voltou, minha gente, às 15h30, quem que estava lá no restaurante? Ninguém, né? O Olivier não estava, nem o pai dele. Ela entrou em desespero, falou,
Marcamos aqui, ele estava aqui tomando um café, cadê esses dois? Ela ligou pro pai do Olivier, o Bruno. E nada, chamada, nada, e ela começou a mandar mensagem, nada, ela ficou desesperada, ligava pro celular do Olivier, ele não respondia. Aí o que ela fez? Ela ligou no serviço da mãe de coração do Olivier, que era a pessoa que estava acolhendo o Olivier nesse período, ligou no serviço dessa moça e falou: o Olivier, ele tá aí, não tô achando ele por aqui, tava com o pai biológico e eu não sei pra onde ele foi. Essa mãe falou: não, eu tô aqui no meu serviço, nem sei de nada, mas se ele voltou pra algum lugar, ele voltou pra casa, porque ele não tem outro lugar pra ir. E desligou. Só que essa mãe de coração, né, ela ficou com uma intuição. Por que ele saiu do restaurante e sumiu? O Olivier não faz isso. O Olivier, ele é gentil. O Olivier, ele sempre fala onde ele vai. Isso não está no comportamento adequado dele de todos os dias. É uma coisa estranha. Essa mãe de coração, ela pediu ali no serviço: olha, eu tô com um problema em casa, eu preciso ir embora agora. E ela saiu mais cedo. E ela foi pra casa dela. Quando ela chegou na casa dela, ela viu que tava tudo calmo, tava tudo tranquilo. Então ela foi entrando, foi chamando Olivier, nada do Olivier. Ela viu que na sala tinha 2 xícaras de café, os cafés tomados, um álbum de fotografia, que ela não conhecia as pessoas, ela não sabia quem eram as pessoas desse álbum de fotografia, família, pai, mãe, irmão, quem era, ela não conhecia. E ela foi andando pela casa, chamando e nada. Ela vai subindo as escadas e ela chega no quarto do Olivier e ela vê uma cena de horror, minha gente. Ela vê um cara deitado no chão, de barriga pra cima, os braços cruzados e uma faca, uma espada, tipo de samurai, katana é o nome, fincada no peito. Ela não conhecia o cara, ela não estava entendendo nada e ela começou a gritar, chamar ajuda, ligar pra polícia. Os vizinhos escutando isso também, todo mundo ligou pra polícia e a polícia chegou ao local rapidinho. Chegando ao local, a polícia realmente viu que essa pessoa estava morta, esse homem, né, ele tinha morrido, perdido a vida ali. Vários golpes de defesa esse homem tinha, então ele tentou lutar pela vida dele, mas ele não conseguiu. E o último golpe, com certeza, teria sido no coração desse homem. Eles identificaram esse homem rapidinho, porque ele estava com os documentos, e era o Bruno, minha gente, o pai do Olivier, um adolescente de 17 anos, e ele tinha perdido a vida dessa maneira cruel. A polícia queria achar o Olivier, eles não encontravam, e daí vinha aquela pergunta: será que o Olivier matou o pai biológico dele? Por que ele teria feito isso? Conversando com essa mãe de coração, começou a se acalmar. Ela disse que alguns dias antes, o Olivier estava meio estranho, um comportamento estranho, porque ele ia reencontrar esse pai biológico depois de 12 anos, então ele estava meio angustiado, estava meio perturbado, sabe? As emoções não estavam assim normais, o que é normal, né, gente? Faz 12 anos que você não vê seu pai, você vai reencontrar. É muita coisa que se passa na cabeça de um adolescente de 17 anos, né? Então ela quis compartilhar essa informação com a polícia. Olha, ele não estava normal, ele estava muito angustiado, não estava normal. A polícia anotou tudo isso e foram atrás do Olivier. Não encontraram. Então, rapidinho, a polícia falou: a gente tem que encontrar esse jovem, porque ele com certeza tem alguma coisa para falar pra gente. Então, eles colocaram foto do Olivier em tudo quanto é lugar da cidade. 3 horas depois que a polícia descobriu o corpo do Bruno sem vida lá na casa do Olivier, a polícia teve uma surpresa na delegacia. Uma moça de uns 50 e todos anos foi até a delegacia dizendo: olha, eu fui abordada dentro do meu carro, tava no semáforo parada, um adolescente me abordou, entrou no meu carro de força, ele tava com uma faca, me ameaçou. Ele só falou pra mim: ó, vai dirigindo aí. Aí do nada ele me pediu pra parar o carro, eu parei, pensei que ele ia me matar, esse adolescente, porque ele tava muito enfurecido, com a faca na mão, me ameaçando. Ele trocou de lugar comigo, ele pegou o volante. Só que ele não sabia dirigir não, foi dirigindo bem errado, parava, ia e freava, ia rápido, devagar. Ele não tinha experiência com volante. Mas ele foi dirigindo e falando umas coisas sem sentido. Do nada, ele ficou comigo 1h30 e do nada ele falou assim: sai do carro. Eu pensei que ele ia me matar. Ele simplesmente jogou no meio da estrada e foi embora. Essa moça, então, né, ela conta pra polícia as características desse adolescente e a polícia fala: opa, tá parecendo com o Olivier. Então ele fez o que ele fez com o pai dele e agora ele sequestrou essa moça no carro, pegou o carro dela e tá em fuga. Então pra polícia era claro, ele está fugindo da polícia. Ele fez com certeza alguma coisa e tá querendo fugir. Então essa moça, ela ajudou muito a polícia porque ela falou qual era o carro dela,
qual era a cor e a placa. Então algumas horas passaram, a polícia toda atrás desse Olivier na região inteirinha, e à noite desse mesmo dia eles encontraram o Olivier. E ele tentou fugir da polícia, então se transformou ali numa fuga de carro. Ele não tinha experiência mesmo de direção, não sabia dirigir, e ele bateu. E nessa que ele bateu, né, teve um acidente, e foi assim que ele foi pego e foi para a delegacia. Na delegacia, esse jovem de 17 anos, ele simplesmente olhava para o nada e ficava quieto. Ele simplesmente não falou nada, não colaborou. Quieto, a polícia conversou, falou, ele neutro, olhando para o nada e sem falar nada, absolutamente nada. Ele não abriu a boca. No dia seguinte foi que ele conseguiu abrir a boca. Colocaram um psiquiatra na frente do Olivier, ele se sentiu à vontade com essa pessoa e assumiu tudo. Sim, fui eu que matei o meu pai, porque eu tinha muita raiva dele. Ele me abandonou, eu era pequenininho, eu tinha muita raiva. E ele era um canalha, malvado, ele merecia isso. Eu premeditei tudo, sim. Comprei uma espada de samurai um mês antes, porque eu sabia que esse reencontro iria acontecer, e eu estava esperando isso. Então eu não me arrependo e eu realmente fiz porque ele merecia. Foi uma vingança. E esse adolescente de 17 anos falava isso pro psiquiatra de uma maneira totalmente neutra, sem emoção. E ele conta o que aconteceu. Ele disse que quando ele estava com o pai dele no restaurante, eles conversando, aí ele falou: pai, vamos lá na minha casa, né, a família que tá me acolhendo, quero mostrar o meu quarto pro senhor. E esse Bruno, na maior inocência, sem ver perigo, né, pô, meu filho, foi até a casa. Quando ele chegou na casa, só estavam os dois. O Olivier sabia, o pessoal aqui tá trabalhando, então ninguém vai estar em casa. Então ele conversou com o pai dele, beberam um cafezinho na sala e depois eu falei: vem ver meu quarto. Quando eles subiram pro quarto, o Olivier falou de cara: eu vou te matar. E daí o pai começou a dar risada. Até parece, tem 17 anos, vai me matar como? Tá louco? E ele pegou a espada de samurai dele. O pai dele não sabia disso. E ele começou a dar vários golpes no pai. O pai tentou se defender, caiu no chão. Ele arrebentou, porque ele tava com muita raiva, né? Deu vários e vários golpes. E o final foi o golpe no coração, que isso realmente acabou com a vida do Bruno. E foi assim que ele conta pra polícia o que ele fez. Fiz dessa maneira com toda a raiva que eu tinha no meu coração. Ele merecia pagar. Claro que o Olivier ele já ficou preso, né? Porque ele tinha que esclarecer muita coisa. E claro que muitas análises psicológicas foram feitas nesse adolescente de 17 anos. Ficou claro que o Olivier ele teve uma infância muito difícil, cheia de violência. Esse pai, o Bruno, ele era alcoólatra, ele batia na mãe do Olivier e batia nos irmãos também. E ele alimentou essa raiva pelo pai desde muito pequeno. A mãe, ela saiu de casa fugida com as 5 crianças no ano de 1996. Então ela pegou os 5 filhos e saiu, foi morar em outra cidade bem longe. E depois disso ele nunca mais viu o pai dele. Só que daí começou o pesadelo do Olivier, porque ele começou a ficar revoltado, a mãe não estava conseguindo dar conta dos 5 filhos e ele foi, né, pro serviço social, onde ele ficava cada tempo, né, cada mês na casa de uma família. E ele não se adaptava, só depois que ele começou a se adaptar. Então a polícia viu que ele vinha de um meio de muita violência. Conforme o tempo foi passando, mais análises, mais confissões, o Olivier ele conta para a polícia que tinha uma história do passado que ele também não conseguia engolir. Ele disse que a mãe sempre falou para ele que a irmãzinha, ele tinha uma irmãzinha de 8 meses, gente, e essa irmãzinha ela morreu. E a causa da morte foi morte súbita do bebê. E a mãe do Olivier sempre falou pra ele: a sua irmãzinha de 8 meses, ela não morreu de morte súbita não, foi o seu pai Bruno que matou ela, só que ninguém conseguiu descobrir. Então ele vivia com isso. Então ele fez o que ele fez, ele conta pra polícia, né, mais tarde, pela morte da minha irmãzinha de 8 meses. Foi o meu pai que matou a minha irmãzinha, eu não podia deixar isso. E uma outra coisa que a polícia descobriu também: uma semana antes do Olivier reencontrar esse pai violento, a mãe preparou um dossiê cheio de provas de BO que ela fez contra o Bruno, fotos que ela estava machucada, tudo. Então isso só fez a raiva dele crescer mais. Parece que essa mãe, ela queria que o filho fizesse alguma coisa por ela. Então ela deu todas as provas ali pra ele, alimentou a raiva desse adolescente de 17 anos. E ele fez o que ele fez. Claro que isso não justifica nada, né, gente? Mas isso é pra polícia conseguir entender tudo o que aconteceu na cabeça dele, porque ele passou a ação de matar o pai. Conversando mais e mais com o Olivier durante toda a investigação, a polícia viu que o gatilho para ele ter passado ao ato, né? Ele já tava todo cheio de raiva por causa dessa mãe que tava aí pondo bomba, né? Vai.
ele ficou pé da vida com o pai dele, porque no restaurante o pai dele chegou com um álbum de foto e começou a mostrar pra ele, olha, essa aqui é a minha esposa, olha, esse aqui são seus irmãos, olha como a gente é feliz, olha que vida boa, que não sei o quê. Daí ele falou, pô, eu tive uma vida, né, horrível lá atrás, meu pai só me batia, agora ele tá querendo esfregar na minha cara a felicidade dele, nova família, só sorriso, só momento de alegria. E foi nessa hora que ele teve aquele momento de, pai, vamos lá em casa, quero conversar um pouquinho com o senhor lá em casa, pra gente ficar mais à vontade. E o pai foi. Mas foi nessa hora, né, depois de muita investigação, que ele confirma pra polícia que não foi nada premeditado. Ele teve esse momento de raiva no restaurante. Pô, meu pai tá esfregando a felicidade dele na minha cara. Eu tô aqui cheio de trauma por causa dele. Isso não é legal. Então foi nessa hora que ele levou o pai dele até a casa, né, onde ele estava sendo acolhido, e passou ao ato. Ele disse que ele leva o pai até o quarto, segundo a versão que ele conta pra polícia, e começa a tirar satisfação com o pai. Por que o senhor matou a minha irmã de 8 meses? Por que o senhor fez isso? Por que o senhor sempre tratou a gente mal? Por que o senhor bebia e batia na gente? E o pai falou, não tem mais nada a ver, esquece esse passado, vive o momento agora, olha como a gente tá feliz, ó, você tá trabalhando, tá seguindo em frente, esquece o passado, eu fiz meus erros. E ele não aceitava, e ele começou a ficar com raiva, o pai dele começou a falar alto, todo mundo perdeu a cabeça, ele tinha a espada de samurai dele, e ele foi pra cima do pai dele e acabou com o pai dele dessa maneira. E a polícia viu também que essa espada de samurai, ele não tinha comprado um mês antes, não. Essa espada de samurai fazia um ano que ele tinha. Então não tinha realmente nada de premeditação. Foi um gatilho que ele teve nesse restaurante que levou o Olivier a estar fazendo esse ato horrível. E claro, a polícia sabia, essa mãe biológica também colocou muito fogo nessa fogueira aí. A polícia, sabendo de tudo isso, foi investigar a morte da irmãzinha do Olivier de 8 meses. Então reabrir todo, né, o dossiê da menininha e tal, refalaram com os médicos e ficou claro que realmente foi uma morte súbita. Não tinha nada de sufocamento, estrangulamento, nada. A menininha realmente morreu do nada. Então o Bruno não tinha nada a ver com isso. E a mãe biológica do Olivier ficava falando que sim. E isso alimentou uma raiva muito grande nesse adolescente. O lado da personalidade do Olivier, ele era uma pessoa assim, calma e tranquila, mas era mentira. Por dentro, gente, ele era uma panela de pressão prestes a explodir. Ele só precisava de uma gotinha, que foi a mãe dele, que deu toda, né, a papelada pra ele, né, e falando, olha, seu pai realmente foi uma grande merda na minha vida. Então, ó, vê o que você faz com essas informações. Essa mãe foi o gatilho de tudo. O Olivier, ele não conseguia se abrir, falar dos traumas dele com ninguém. Ele sempre falava, não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, sorria, ele era agradável. Então, ele ia explodir um dia. E ele explodiu com o pai dele. O julgamento do Olivier aconteceu em março de 2012. E nesse julgamento, ele foi um julgamento, assim, fechado, porque ele estava sendo julgado pelo crime que ele cometeu quando ele era menor de idade. Nesse julgamento, o Olivier estava super colaborativo, respondia para a polícia, assumiu tudo que ele fez. Em nenhum momento ele manifestou remorso ou arrependimento. Ele fez o que ele fez, ele tinha esse ódio, essa raiva do pai dele e ele fez isso. Ficou claro no julgamento que o serviço social nunca deveria ter incentivado esse reencontro com o pai depois de 12 anos. Eles nunca deveriam ter feito uma coisa dessas, sabendo que o pai tinha histórico de violência, não deveriam ter incentivado isso. E outra coisa muito pior, essa assistente social que estava com eles no restaurante, ela nunca deveria ter deixado os dois sozinhos. Ou se ela deixasse os dois sozinhos, que ela ficasse na frente do restaurante tocar e olhando o que ia acontecer. Essa mulher nunca deveria ter feito isso. Olha o erro, mais uma vez aqui, minha gente, do serviço social francês. O pai do Olivier, o Bruno, né, a vítima, ele quase não teve espaço no julgamento. Foi muito falado de passado difícil do Olivier, que o Bruno ele era muito violento, ele era alcoólatra, que ele não era um bom pai. Então ele foi ficando de lado, a vítima foi ficando de lado. E todo mundo começou a olhar o Olivier como vítima. Ele fez o que ele fez, que ele tinha muita raiva, esse pai deixou a desejar, que isso, que aquilo, não justifica, mas dá pra entender. Então o Olivier ele tomou assim o maior espaço ali do julgamento. E todo mundo olhava pra ele com olhos de coitadinho, fez o que fez por causa da infância difícil. A pena desse cara saiu, ele foi julgado como menor de idade, pegou apenas 12 aninhos de prisão. Atualmente ele tá com quase 30 anos, já está solto, minha gente. Está vivendo aqui na França em algum lugar que ninguém sabe e vive numa boa como se nada tivesse acontecido. Ele vive no anonimato.
Mais uma vez aí um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. Eu sei que vai ter gente que vai falar, graças a Deus ele fez o que tinha que ser feito. E tem gente que vai falar, mas ele matou uma pessoa, ele tinha que ter pego uma pena maior, ele fez uma coisa horrível. Ele não estava mais com o pai dele, ele estava longe da violência, mas ele ficou com os traumas e ele fez o que ele fez. Eu não tô aqui para julgar, para falar o que é certo ou não, mas eu só trouxe aqui pra gente refletir mais uma vez. O que a gente faz com as nossas crianças, os nossos filhos, todos esses traumas de infância, eles vão crescendo e vão virando bola de neve. Se a gente não se ajudar, se a gente não falar sobre isso, olha o que pode acontecer. E outra coisa, olha esse serviço social. Mais uma vez aqui, um caso francês em que o serviço social errou e muito. E não é só aqui na França não. Eu vejo vários vídeos lá no canal da minha querida amiga Misayoshi, o Crimes pelo Mundo, onde ela sempre está falando de serviço social, às vezes lá na Ásia, e é a mesma porcaria. O que acontece com esse serviço social no mundo inteiro? Se não funciona, para que ele existe? Só vai ficar pagando funcionário? Isso me revolta muito. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera.